E gravando. Boa tarde a todas presentes aqui dessa mesa. Boa tarde também às participantes. É com muito prazer que hoje nós vamos fazer o 9º diálogo dessa atividade de extensão da UFBA. O tema de hoje é Direitos Humanos e Racismo, então a gente vai aqui discutir essas questões pensando no jornalismo atual. Eu vou aqui apresentar a mesa e depois passo a palavra para elas. Então, nós temos aqui a professora Paula Barreto, do Departamento de Sociologia da UFBA, a jornalista Midian Noeli, que é assistente de programa de agências internacionais, jornalista, colunista do Correio, Cleidiana Ramos, que é jornalista, professora visitante da UNEB, editora do coletivo Flor de Dendê, e Letícia Pereira, que é doutora em Literatura e Cultura, pesquisadora da Cor da Bahia e editora da revista Mulheres do Fim do Mundo. Então, passo a palavra e o palco para vocês, e novamente muito obrigada por aceitar o convite, por participar desse nosso projeto e dessa nossa conversa. Paula. Bom, boa tarde, colegas. Aqui é Paula falando. Vou primeiro agradecer, muito o convite da colega Mariana na coordenação desse curso. Tenho acompanhado aí essa agenda bacana de encontros semanais, tratando sempre de temas bem interessantes. E, bom, eu tenho trabalhado nessa área, nesse campo de investigação sobre racismo, antirracismo no Brasil, e na área de sociologia, e, enfim, nesse campo multidisciplinar de conhecimento, e também tenho, no mesmo período, me dedicado ao ativismo antirracista, em especial na área da cultura negra. Então, a partir dessas experiências que eu vou fazer a minha intervenção hoje aqui. Estou nessa função de mediadora, então eu vou começar e, em seguida, passarei a palavra para as minhas colegas. Hoje estamos aqui 4 mulheres, dividindo esse espaço, Então, temos também, enfim, depois da minha fala, teremos a jornalista Cleidiana Ramos, a pesquisadora Letícia Pereira e a jornalista Midian também. Então, essa é a ordem aqui proposta. A gente vai falar de 5 a 10 minutos, e depois da minha fala, a gente já vai fazendo essa passagem rapidamente para vocês, colegas, e depois vamos receber aí perguntas e comentários da turma. Uma boa tarde para a turma que está aí acompanhando, fazendo essa jornada. Espero que vocês estejam aprendendo bastante, que esteja sendo uma experiência enriquecedora. Então, gente, para começar, eu queria primeiro destacar, todo mundo tem acompanhado a evidência grande da discussão, do debate público sobre o racismo na sociedade brasileira. Isso já tem ocorrido há alguns anos, mas, em especial, nos últimos meses, nesse contexto da pandemia, esse tema ganhou definitivamente a cena pública, e os jornalistas e as jornalistas estão sofrendo uma demanda, uma pressão muito grande para atuar nesse cenário, e muitos e muitas pessoas reconhecem o seu despreparo ou estão em busca de se qualificar melhor para atuar de uma maneira, enfim, mais adequada nessa área. Então, acho que os meus comentários eu vou tentar direcionar assim nessa direção, tentar comentar algo ou destacar pontos que possa animar essa discussão, pensando nesses profissionais atuando num cenário tão complicado como o atual, e, ao mesmo tempo, importante, o papel decisivo desses profissionais nesse momento que estamos em isolamento, que estamos dependendo muito mais e dedicando muito mais tempo e atenção às redes, aos canais, às diversas formas de comunicação. Então, esses profissionais estão também em grande evidência. Então, 2 pontos que eu queria, nessa primeira intervenção, comentar, como questões que, nessa discussão grande, que tem uma produção bastante qualificada nessa área, que discute a questão da representação de pessoas negras na produção cultural em geral, e também investigações especificamente
voltada para os meios de comunicação, para o jornalismo. A gente já tem uma produção acadêmica grande e crescente. Eu vou citar aqui, por exemplo, um deles, né, um dos pesquisadores nessa área, que é o Denis de Oliveira, é docente lá na Escola de Comunicação e Artes da USP, né, e ele tem comentado esse assunto, e ele chamou a atenção numa publicação recente. Desculpa, eu toquei aqui sem querer, né, o microfone. Mas então, né, eu queria retomar enfim, um texto, uma provocação, um comentário do colega sobre isso, e o primeiro ponto é esse da representatividade, né? O Denis comenta, chama a atenção que apenas 22% dos jornalistas e das jornalistas com carteira assinada em 2015 eram negros, de acordo com o DIEESE. Ou seja, uma subrepresentação muito grande já para começar a conversa quando se observa o perfil desses profissionais. E aí o Denis usa uma expressão que me parece bastante interessante, que é a chamada bolha de fontes. Então, esses profissionais de maioria branca também utilizam com frequência, de maneira recorrente, fontes com viés próximo, fontes que são próximas do próprio perfil desses profissionais. Isso é o que justifica chamar a essas fontes de uma bolha. Então, outras vozes, outras fontes, outras experiências que não fazem parte dessa bolha não são ouvidas e, portanto, não repercutem, né, através do trabalho desses profissionais. Então, é apenas uma das consequências, né, dessa ausência, dessa subrepresentação de homens e mulheres negros nessa área profissional. Mas, além disso, né, além dessa questão da representatividade, que a gente sabe que não é suficiente, mas é importante, né? Tudo começa por aí, você precisa ver os rostos desses profissionais e dessas profissionais atuando, ver o trabalho, conhecer, né? Enfim, se inspirar nesses profissionais para também se dirigir para essa área e entender que essas pessoas também têm, vamos dizer assim, competência e também podem ser vozes, assim, digamos, públicas, né? E, enfim, tem respeitabilidade suficiente, né? Então, aí a gente já começa a entrar no segundo ponto, que é essa questão de como essas pessoas negras são representadas, os estereótipos, né? Esse é um tema que não é novo, mas continua importante, continua sendo tratado, porque os estereótipos eles continuam presentes nas representações, por exemplo, de pessoas negras, seja no cinema, seja na publicidade, enfim, e no jornalismo também vemos isso na literatura, e isso, vamos dizer assim, todos esses materiais têm sido objeto de investigações nessa área multidisciplinar, nesse campo de investigação multidisciplinar que eu me reportei antes. Então, por exemplo, né, no caso do jornalismo, que narra, que anuncia, que informa sobre esses episódios violentos, né, e de mortes violentas, mortes por causa violenta de pessoas negras, de homens negros, muitas vezes ocasionados pela polícia, a recorrência desses fatos faz com que isso ocupe também um espaço grande no jornalismo. E esse tema é um tema de grande interesse, que é pauta importante dos jornais locais de todas as cidades, digamos assim, né? Então, se a gente observar melhor como é que essa cobertura é feita, a gente vai verificar, assim, que, vamos dizer assim, tem vieses muito fortes na maneira como o jornalismo cobre esses fatos, né? Inicialmente mostrando as cenas de periferias, de comunidades periféricas e de homens negros, pessoas negras sendo levadas ou mortas, né, naquela situação, né, sendo reprimidas, reforçando uma imagem que é antiga de associação do homem negro ao homem violento, ao homem perigoso, ao bandido e, mais recentemente, a figura do traficante. Então, isso não é dito explicitamente, isso não é mencionado no texto do jornalista ou da jornalista, mas as imagens comunicam muito bem isso, reforçam essa associação, e para agravar esse quadro, as vozes que são, as pessoas que são entrevistadas em geral para falar nessas matérias são os representantes dos órgãos de repressão, coronéis, generais,
né, lideranças, pessoas de cargos importantes das polícias. São essas as vozes que são ouvidas, são essas as pessoas entrevistadas quando o jornalista vai tratar de cada um desses casos que vão se repetindo no dia a dia. E outras vozes, outras fontes não são ouvidas para exemplificar esse problema da bolha de fontes que o Denis de Oliveira citou. Moradores, lideranças comunitárias, quaisquer outras fontes, né, deveriam ser também ouvidas na mesma matéria para que houvesse um equilíbrio, mas isso não ocorre. Somente a versão oficial dessas instituições, desses órgãos de repressão enfim, é veiculada. Em geral, nessas entrevistas, esses representantes das instituições, eles dizem que, enfim, foram recebidos à bala, né? Foram desrespeitados, a polícia não foi respeitada ao chegar num determinado bairro periférico e foi recebida à bala, e por isso eles tiveram que reagir, e por isso homens morreram, pessoas morreram, como consequência quase que necessária desse desrespeito, sem que vamos dizer, sem que essa versão seja checada, sem que se tenha acesso a qualquer outra versão. E muitas vezes existem essas versões, existem protestos, né, mas o jornalismo ele não dá o mesmo espaço. E tem um problema grave com essa versão que é contada, além de ser institucional, né, é uma versão quase oficial, ela é repetida em todos os lugares, ela é uma infâmia, ela generaliza para toda a comunidade vamos dizer assim, uma imagem absurdamente negativa de uma comunidade tomada pela criminalidade, uma criminalidade desenfreada que desrespeita, inclusive, todo o aparato policial super armado que existe nas cidades, o que seria escandaloso, e é mentira. Via de regra, é uma descrição absolutamente inverídica dos fatos, mas também não há investigação, as investigações não procedem, então aí você já vê a influência também das instituições, tanto a instituição, a empresa onde essas matérias são veiculadas, né, porque não é responsabilidade apenas do jornalista ou das jornalistas que está ali atuando, trabalhando, provavelmente não é assim, eu gostaria de ouvir as colegas até sobre isso, né? Então, tem uma questão que é institucional, da empresa de comunicação, e também institucional, envolvendo esses representantes institucionais que, sem nenhum pudor, repetem essa versão sem fundamentação alguma, e, em geral, inverídica sobre o que ocorreu nesses bairros. Então, com isso sendo repetido, né, você vai gerando essas estrelas, né, nos meios de comunicação que usualmente vão se apresentar e falar, né, e isso tem um impacto político, como a gente viu, com tantas candidaturas, né, vindo desses segmentos aí, e muitas delas sendo bem-sucedidas, né, e, enfim, né, poderíamos olhar, seja pelo ângulo dos profissionais e das profissionais, como se preparar melhor para fazer essas coberturas, como ser mais críticos e mais críticas, mas também a gente compreende que, para reverter, para combater esses vieses, o caminho teria que ser muito mais institucional, né? Então, são essas os primeiros comentários que eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes de encerrar, citar um outro trabalho bastante atual, que tem sido bastante influente, que é o do Adilson Moreira, né, no livro Racismo Recreativo, que tem chamado a atenção especificamente para a forma como circulam essas imagens depreciativas de pessoas negras, também em contextos de humor, de divertimento, de descontração, como é o caso do esporte, da cobertura do esporte, do futebol, e os programas esportivos também têm sido lugares para que ocorra esse tipo esses vieses, só que de outra maneira, através dessas brincadeiras, desses comentários jocosos, que justamente por serem jocosos parece que querem se apresentar como mais benignos, como neutros racialmente, e eles não são. E o Adilson Moreira chama bastante atenção disso nesse livro, que esse tipo de evidência cabe muito bem na definição que ele usa de racismo recreativo. Então, eu queria não me estender muito mais, parar por aqui e passar de imediato a palavra para a colega Cleidiana Ramos, que ela é jornalista, mas também pesquisadora, atuando em várias áreas. Queria ouvi-la.
sobre esse e outros temas. Boa tarde a todas, né? Todos, se tiver alguém aí, mas não vi aqui a lista. Boa tarde a minhas colegas, né? Letícia, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje, Midian, que já conheço há algum tempo, Mariana, que é a anfitriã que eu conheci agora, e Paula, que a gente já tem uma caminhada longa, viu, Paula? E tem algo bem... Vou começar já falando de situações que são bem... É uma situação muito complexa. Primeiro porque a gente está em meio a uma revolução digital, que, claro, obviamente, atinge profundamente a mídia, né? A mídia como um todo. A gente costuma, muitas vezes, imaginar que esse nosso campo de científico, que é o jornalismo e que vem da área de comunicação social, ele é um campo, principalmente a comunicação social, ela é muito recente, né? A gente vem aí do início do século XX, principalmente a partir do rádio, que a gente começa a tomar mais forma nesses estudos ligados à comunicação social, e que o jornalismo foi completamente modificado por esse, claro, ele tem uma influência, né, em vários níveis, né? Então, eu brinco muito com o pessoal que a gente imagina, a gente tem uma teoria da comunicação e a gente tem uma teoria do jornalismo, porque é um negócio extremamente complicado, né, nessas relações. Então, a gente vem em um momento agora, por conta dessa própria revolução digital que está em andamento, e isso que às vezes é muito complicado nos estudos de mídia, porque a gente está se acostumando com uma coisa e já vem outra, e a gente tem que pensar nisso, racionalizar isso com tudo acontecendo, né? Então, meio que a gente fica aqui bancando muitas vezes oráculo, né? A gente não sabe absolutamente nada, não dá para cravar nada, porque no outro dia muda tudo. Mas, nesse momento, a gente tem uma mudança que é exatamente de como esses temas, né, o racismo, ele é um tabu na sociedade brasileira. Então, eu venho aí de uma geração, eu entrei no jornal em 98, com 15 dias de graduada na tarde, no Jornal à Tarde. Na época, era o jornal de maior tiragem da Bahia, hoje não é mais, perdeu o posto do Correio, e é um jornal que está entre os 19 do país que passaram dos 100 anos, né? Então, isso diz muito também sobre esse jornal. Ele foi fundado em 1912, né? Então, um jornal que vinha ali com uma longa caminhada. Eu entrei em 98 lá, e, claro, era um jornal que, mesmo estando em Salvador, né, ele é um produto do meio ali, né? Mas, ao mesmo tempo, como todos os jornais, praticamente todos os órgãos de mídia, naquele período ali, até ali, anos 90, né, digamos assim, a revolução digital, ela estava começando a ganhar forma, mas ainda assim, nesse jornal ali, completamente foca, eu ouvi muitas vezes a velha máxima de que falar de movimento negro no singular. Movimento negro, racismo, então, era uma palavra bem tabu, assim, né? Porque isso ia de encontro a uma ideia construída de que a Bahia tem uma democracia racial. Isso vende do ponto de vista do turismo, isso vende do ponto de vista governamental. Mas, além disso, o movimento negro era ativismo. Então, quando a gente falava eu ouvi isso muitas vezes dos meus chefes diretos, né? Comigo, né, eu tinha um chefe que se dizia, em algumas situações, ele nos dizia negro, eu sou mulato, e ninguém vai falar nada contra mim em relação ao racismo, porque eu tenho postura e eu vou rebater. Na cabeça dele era assim, acontecia porque as pessoas deixavam. E sempre com aquele entendimento que é muito corrente na sociedade brasileira. É um problema individual, pontual, acontece aqui e ali. É óbvio que você está numa empresa comercial e você, como repórter, principalmente um repórter iniciante, como eu era, você não vai enfrentar, por mais que você tenha vontade, você vai conseguir entrar. Isso requer caminhada, isso requer você alcançar, digamos assim, uma espécie de confiança interna. No meu caso, essa virada se deu acidentalmente em 2003. Eu fui convidada, aliás, fui escolhida para fazer o início de um projeto que era uma pauta para discutir se na Bahia tinha racismo. Na verdade, era uma provocação do então diretor de redação, Ricardo Noblar, esse Ricardo Noblar mesmo, que todo mundo conhece, ele passou 8 meses em Haddad, e aí era uma provocação dele, né, no caso. E aí, a partir da apuração dessa pauta, que foi feita com mais 2 colegas,
a gente acabou indo até um caderno, né? É uma história muito longa, mas a gente acabou produzindo um caderno chamado Com a Sua Cor, A Vida em um Mundo Racista, publicado em 20 de novembro de 2003. Para resumir, a história é muito longa e tal, e tem várias viradas, mas para resumir, no dia seguinte, no mesmo dia que esse caderno foi publicado, no caso, no dia 20 de novembro de manhã, é porque em jornal impresso eu ainda raciocino assim até hoje, às vezes. A gente sempre pensa no hoje como ontem, né? Então a gente apaga da cabeça. E aí, no dia 20 de novembro, eu estava na redação, e aí, depois de muita polêmica interna, eu vi diante de mim materializado um dos donos do jornal, né? Membro da família que é proprietária da Tarde. E aí ele disse que veio, perguntou se era eu mesma, e aí me disse que soube que eu tinha participado desse projeto de uma forma intensa desde o começo, e aí eu pensei, estou demitida, porque depois da polêmica toda que deu isso internamente, eu devo estar sendo demitida nesse momento. E, na verdade, ele estava me dizendo que eles separaram 1.000 exemplares para um projeto chamado A Tarde na Escola, e que tiveram que mandar esses 1.000 exemplares para a rua, porque o jornal daquele dia, aquela edição, estava sendo esgotada em banca. Né, já acabou meu tempo. Então, é mais ou menos isso. A partir daquele momento, a Tarde deu uma guinada, eu tive que voltar... Desculpa, Cleidiana, não acabou o tempo, eu estava falando da sua fala, e acabou o jornal. Ah, sim, desculpa, pensei que era o tempo, mas me controlo, porque eu falo demais, Paulo, eu fico me controlando. E aí, a partir daquele momento, a Tarde mudou, porque ela viu ali, né, e isso é muito pragmático, né, e é isso que a gente às vezes tem que ter na cabeça, isso é muito pragmático. O jornal percebeu que tinha um nicho econômico, e claro, ele abriu para isso. Óbvio que não apenas eu, mas outros profissionais da Tarde, inclusive profissionais negros, que foram se construindo. Eu me construí muito como uma mulher negra ao longo da realização desses cadernos, porque eu fui aprendendo coisas. Né? E ali, naquele momento, foram 13 cadernos. Né? Eles começaram em 2013, o último foi em 2015, foi exatamente quando eu saí do jornal. Né? E, ao longo disso, esse projeto ele foi premiado, ele trouxe para o jornal um tipo de visibilidade que ele não tinha. Né? Por exemplo, eu me vi uma vez na comissão de combate, na comissão de promoção da igualdade racial da Câmara dos Deputados, porque a Tarde figurou numa pesquisa nacional como o jornal que mais dava visibilidade à discussão do Estatuto da Igualdade Racial, à frente, inclusive, de jornais nacionais, como Estadão, como a Folha de São Paulo. Então, na verdade, internamente, né, esses cadernos, alguns desses cadernos foram premiados, então, internamente, isso se apresentou como um viés de mercado, um diferencial, e o jornal abraçou isso como qualquer empresa capitalista, né? Então, isso é interessante. Agora, a gente está num momento em que também o protagonismo agora não apenas de jornalistas, né, negras e negros, mas um protagonismo de determinados agentes em redes sociais, como o Twitter, né, eles, de alguma forma, numa pauta, ele está pautando as empresas, as grandes empresas de mídia, que elas, claro, elas têm negócios e elas estão atentas aos negócios. Então, quando a gente viu a Globo, o Grupo Globo, as organizações Globo, ceder, lá no dia, acho que foi 3 de junho, e fazer um especial da Globo News e assumir isso, que colocou aquele grupo de jornalistas, e aí eram todas mulheres, só tinha Heraldo Pereira, né, aquelas mulheres do quadro da própria empresa para discutir racismo, e depois ela mesma assumiu, só fez aquilo porque ela foi provocada. Então, assim, a gente está em 2021, onde o maior grupo de comunicação do país, e a Globo não é uma empresa de jornalismo, a Globo é uma empresa as organizações Globo, elas são entretenimento. O jornalismo é uma ponta desse conglomerado. Mas, assim, precisou que se fizesse uma pressão em rede social para que ela se tocasse que um dia antes ela estava fazendo uma discussão no seu canal fechado sobre racismo nos Estados Unidos com jornalistas não negros. Né? Então, precisou essa pressão. E, ao mesmo tempo, ela percebeu a importância do que tinha feito, de ter cedido, que o que ela fez? Ela surfou nessa onda, levou para a TV aberta, para o Globo Repórter. Então, na verdade, a gente não vê, muitas vezes a gente pensa, está acontecendo uma mudança, eles estão falando mais. Estão falando mais porque estão sendo pressionados, como a Tarde foi pressionada várias vezes. Né? E viu naquilo uma pressão, talvez, pontual, mas ela viu e abriu. Né? Vou dizer para vocês que isso não nos transformou, eu digo a nós profissionais, sim, eu voltei para a academia.
Chegou uma hora que a demanda desse trabalho que eu comecei a fazer a partir dali me obrigou a voltar, me obrigou a ir fazer um mestrado em estudos étnicos africanos e depois me obrigou a fazer um doutorado, né, em antropologia, porque eu precisei mergulhar. Por quê? Porque na faculdade, e eu estou falando da Bahia, né, eu sou graduada em jornalismo pela Faculdade de Comunicação da UFBA, a escola mais antiga em jornalismo da Bahia. Eu ainda dei sorte, eu fiz introdução à filosofia, fiz introdução à sociologia, a professora Paula Barreto, né? Lá. Então, assim, a gente ainda tinha esse diálogo com as nossas disciplinas que alimentam as teorias lá da comunicação e que ajudam o jornalismo, né? Mas a gente tinha a possibilidade, pelo menos, de fazer introdução à ciência política. Para quem queria ser jornalista da área de política, podia fazer uma disciplina, mesmo que fosse optativa em economia. E hoje, não. Os currículos, eu estou hoje numa outra ponta também, no magistério, e eu tive uma passagem lá pela minha escola de formação, em 2016, fiquei 2 semestres lá como professora substituta, e a reclamação generalizada era essa: não tem disciplinas, não se discute de forma pontual aqui dentro, agora, nesse momento, gênero, raça, etnia, culturas. Isso mesmo na Bahia, com essa diversidade, né, e com essa questão multiétnica que é um microcosmos do Brasil. Então, isso, como é que a gente imagina isso? No momento desse, você não tem essa formação nesse sentido. Então, como é que você, mesmo uma jornalista negra, como eu, tive muita dificuldade. Eu tive que praticamente mergulhar. E, claro, óbvio, contei com a minha inserção, ainda bem, eu passei algum tempo antes disso, fazendo matéria de comportamento. Então, eu consegui ganhar a confiança de pesquisadores da área de ciências sociais, né? Então, Roberto Albergaria, Jocélio Teles, Paula Barreto, né? E outros professores, principalmente da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e que me ajudaram em várias dessas reportagens, até por conta da confiança que você vai construindo com as fontes, né? E que você vai descobrindo essas fontes. Mas um processo complicado. Então, é isso que eu estou dizendo para você. É muito difícil a gente visualizar esses caminhos de como é que a gente faz como é que a gente resolve essa equação, né? Já que estamos diante de profissionais que estão perguntando, né, como é que você cobre essas questões. Primeiro, é isso mesmo, é você estudar por conta própria e com ajuda para quem é possível, né? Em muitos momentos a gente precisa se especializar mesmo, porque a questão é complexa, não é fácil, né? Eu fico aqui indignada quando eu vejo, inclusive, pesquisadores da área de ciência política, da área de mídias, falando do movimento negro. O movimento negro. Isso me irrita profundamente, né? Porque a gente tem aí, desde Palmares, os movimentos negros no plural, as estratégias, né? Falar de feminismo no plural, né? Aí a gente vai recuperar aquela discussão toda de Lélia Gonzalez, falar que o feminismo é um movimento surgido no século XIX, nos Estados Unidos e na Inglaterra, tá? E você explica a Irmandade da Boa Morte como? Você explica as ganhadeiras como? Essas mulheres emancipadas, até chamadas de negras do Partido Alto. Então, se a gente não consegue, né, continua essa discussão dicotômica, tem racismo, não tem racismo, é identitário, não é identitário, né? Então, isso é tudo muito raso, né? E são pessoas que não fazem isso muitas vezes por falta de conhecimento, fazem isso por falta de ética mesmo, né? E de interesses vários, de reduzir essas lutas, de ficar nesse reducionismo e ficar falando que quando a gente está indignado e quando muitas vezes a coisa tem um outro viés, porque está copiando os Estados Unidos. A gente não precisa copiar os Estados Unidos, né? Pelo contrário, a gente tem outras dimensões de lutas que são diferentes. Claro, como tudo, a gente está em outro mundo, outro contexto, né? A própria Angela Davis já disse isso várias vezes, como ela descobriu várias questões de discussão sobre feminismos negros a partir da obra de Lélia Gonzalez, né? Como ela mesma já falou em várias palestras. Então, assim, a gente não está aqui a reboque, a gente não precisa estar a reboque de outras lutas, porque a gente tem as nossas. E são lutas muito interessantes, são figuras muito interessantes. Bom, para começar, acho que é isso, tá? Vou ficar por aqui, até porque eu falo demais. E aí, no debate, a gente pode ir tentando responder outras coisas. Obrigada. Ótimo, Cleidiana, mas que bom a gente ficar sabendo agora, nesse momento que você foi minha aluna de introdução à sociologia, hein? E que bom... Fui sim, excelente professora. Você estava chegando na universidade e excelente professora. Olha, eu vou querer conversar com você depois, viu? No privado.
E veja que me deixou boas impressões, viu? Pois é, exatamente, isso é importante. E que bom saber da importância que a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, com todas as suas dificuldades, tem quando comparada a outras unidades onde o assunto é menos discutido ainda, né? Então, com isso, passar a palavra para a querida Letícia Pereira, por favor. Boa tarde a todas e todos. É um prazer, quero assim, agradecer esse convite do projeto de extensão e para discutir aqui jornalismo e direitos humanos com foco em racismo. E fiquei pensando como é que eu iria começar. Eu sou doutora em literatura e cultura pela UFBA, sou pesquisadora do projeto A Cor da Bahia e trabalho com essas questões temáticas, né, de raça, gênero, enfim, já há uma longa estrada. A minha tese de doutorado ela é sobre o cinema negro. Então, eu vou começar pensando que eu posso contribuir mais se eu for por esse caminho. Então, eu vou começar pensando na lógica da política da visibilidade. Então, eu vou começar com uma citação do Hall, Stuart Hall não é literalmente, mas é só para a gente pensar mesmo. O que vai substituir a visibilidade o que vai substituir a invisibilidade, aí eu estou pensando nesses corpos negros, né, a gente pensando na questão do racismo, é uma visibilidade regulada, segregada, de forma cuidadosa e minuciosa. Então, eu quero, partindo dessa citação, pensar e fazer um retorno um pouco. Eu vou pensar que o cinema negro, mas começando do cinema mudo mesmo, o cinema nacional, e pensar como os nossos corpos negros eles eram representados. E vou só destacando alguns pontos. Eu pensei no cinema mudo, a era dos estúdios, que ele era chamado de cinema mulato, como eu não gosto do termo mulato, eu não uso esse termo, mas tenho que citar que é do Orlando Senna, o período do cinema mudo e da retomada, que é onde entra o cinema negro. Eu vou partir por aí e vou fazendo esses cruzamentos, tentando linkar com o que a gente está discutindo hoje com a questão do jornalismo, porque tem algumas coisas que de lá de trás ainda não mudaram. Então, pensando no cinema mudo, ele é um período, né, que a gente chama de silencioso, porque a gente não tem cineastas negros, a gente só tem alguns atores negros que vão se destacar, e, no geral, eles vão ser convidados a participar, substituindo corpos indígenas, porque havia uma lei que não podia, os índios, eles tinham não sei o termo se é esse, mas eu vou chamar de uma patente de criança, então eles não podiam filmar, então, alguns clássicos como Guarani, Iracema, então, alguns atores negros, eles participavam, pegando esse espaço que seria dos corpos indígenas. Nós temos muito material, né, queimado e mal guardado, então a gente não tem acesso a tantos filmes assim de cinema mudo para ver como que essa representação ela se fez, mas eu vou destacar um ponto que é o que me interessa aqui para a gente ir seguindo em frente, que é a questão da decupagem, né? Lá para 1920, 1930, o cinema ele começa a se qualificar mesmo enquanto instituição, então o recurso da decupagem, né, que você vai selecionar o que vai para as telas ou não, ele entra para a gente como um momento de exclusão. Então, se você tinha os filmes sendo gravados na rua, e com alguns corpos negros, claro, né, sempre no canto do enquadramento, que não era o foco, mas os corpos apareciam, com o recurso da decupagem, esses corpos eles vão desaparecer. Eles vão ser retirados da cena, e aí só vai aparecer o que interessava ser representado. Eu vou ler só uma citaçãozinha, uma matéria que a revista Cinearte, de 1929, publicou. Deveríamos evitar os documentários, pois, na verdade, os documentários, eles chamavam de vistas animadas, era a produção maior que se tinha na época, né? Então, deveríamos evitar os documentários, pois eles não permitem um controle total sobre o que mostramos e, portanto, podem permitir a infiltração de elementos indesejáveis. Precisamos de um cinema de estúdio, como o de Hollywood, com interiores bem decorados, habitados por gente bonita. E a gente pensar nesse termo, né, de gente bonita, que vai seguir a gente, estou pensando aqui, lá no cinema mudo, e a gente pensar o quanto a gente ouve desse perfil de gente bonita e que nossos corpos, eles, nesse enquadramento, eles ficam de fora. O Robert Stanley vai chamar da política de escolha de elenco também, essa questão da seleção, né, de quem vai atuar.
E alguns pontos que vão aparecer, mas eu acho que eu entrando já no cinema da era dos estúdios, dá para a gente também conversar, que é a questão do blackface, que a gente vai ver sendo retomado nesses programas de comédia, que até ontem passava na Rede Globo, com atores brancos estereotipados de corpos negros para ridicularizar, enfim, a questão da mulher negra, do homem negro. Então, a gente tem nessa era uma presença maior, e aí por isso que isso foi chamado de Era dos Mulatos, mas os negros eles participavam nas bandas ou em pequenos papéis. A gente tem um grande ator que entra em cena, que é o Grande Otelo, que na verdade ele vai roubar a cena, então eu vou discutir na minha tese também a questão das micro-resistências, e aí não posso esquecer, pensando o que a Cleidiana veio falando, da formação acadêmica dela, e aí eu super concordo com a fala dela, que ela vai dizer de como foi importante ter alguns professores nesse caminho, nessa estrada, para que você tenha esse material, esse recurso. Então, pensando num âmbito maior, eu não posso falar de cinema negro, eu não posso discutir jornalismo, imprensa negra, TV negra, se eu não pensar lá em Henrique Dias, em 1620, que fez uma carta pedindo tratamento, né, um ex-escravizado, que vai fazer uma carta ao rei pedindo que fosse trajado melhores tratamentos para os povos negros, e aí pensar, não estou falando na ordem, tá? A imprensa negra, pensar a revista Quilombo, Frente Negra Brasileira, os Cadernos Negros, pensar o Teatro Negro Experimental, e aí a gente tem uma série de produções, né? Clubes recreativos, pensando nessa sequência, nada veio sozinho, né? A gente tem uma luta coletiva que vem se fortalecendo, mas isso, mesmo nesse processo, a gente tem ainda, em alguns espaços, ainda uma dificuldade de incursão desses corpos, né? Voltando ao cinema mulato, a gente tem essa presença nas bandas, e o Otelo, mesmo assim, no cartaz, o Oscarita, que tem um salário melhor, o Oscarita, que tem um nome maior, então há uma disputa em cena, e a gente pensa nos dois, né, como igual, mas efetivamente não havia uma igualdade efetiva nessa dupla Oscarito e Grande Otelo. Aí vou dar uma avançada, pensar na Ruth de Souza e alguns elementos que eu trabalho também, que é a questão do roubo de cena, né, pensando no Otelo, de como ele vai roubar esse papel. A Ruth Souza também fez muito isso. A gente tem muitos atores que eles vão ser premiados, e aí pensando nessa institucionalização, eles vão ser premiados, e como excelentes atores, a Ruth ganha um papel de uma empregada, que tipo uma cena super curtinha, mas ela faz com tanta força, com tanto que ela ganha um prêmio, vai disputar o primeiro prêmio que uma mulher vai disputar no Brasil, um prêmio internacional de cinema. A Ruth de Souza, quem foi indicada daqui do Brasil, ela perde, ela fica em segundo lugar, mas é um grande marco. Mas essas premiações e essas qualidades de atuação, elas não reverberam uma vaga, por exemplo, num próximo filme ou numa próxima novela. A gente pensar nessas apresentações também, no âmbito das novelas, a gente tem a obra do Joelzito Araújo, com o filme A Negação do Brasil, na verdade, a tese de doutorado dele. Então, você tem um livro chamado A Negação do Brasil e um filme. O livro ele é mais teórico, vai discutir como que as telenovelas representavam, né, esses corpos negros, como que a escolha do ator, a escolha da escravizaura ser uma mulher branca, do ator Marcos Paulo, que vai fazer do ator que vai fazer dois papéis, um do escravo e o outro de um outro personagem, mas não contrata um ator negro. E há nessa disputa, e desde esse período, e pensando em 2000, quando já vem um manifesto se buscando a produção de um cinema intitulado Cinema Negro, que é o manifesto Feijoada, de Joelzito Araújo, e o Dogma Feijoada, e o manifesto Recife, que é quando o Joelzito publica divulga esse filme no festival em São Paulo, e o livro é lançado com a tese de doutorado. E aí vou pensar também no cinema novo. Esses corpos negros, eles também aparecem em uma quantidade maior, mas esse negro está ligado a um conceito de povo, e aí vai mais nesse âmbito mesmo, negro-povo. Aí você tem uma presença maior, os pescadores, aí pensa em Robert Rocha, com as representações dos filmes dele. E o cinema da retomada, enquanto a gente vai começar a produzir o
próprio cinema. Né? No período do cinema mudo, a gente não tem nenhuma produção ali, mas temos José Henrique Cajado, desde 1954, Adélia Sampaio, Haroldo Costa, em 84, vai fazer o primeiro filme, então vai começar a dirigir. Então, a gente tirar esse poder, além da escolha do elenco, a gente tem esse poder de representar nossas narrativas, né? De contar a nossa história. Pensando no jornalismo, na TV, você tem em 2005, se não me engano, um cantor chamado Netinho, esqueci agora o nome dele completo, Netinho de Paula, ele vai tentar montar uma TV chamada TV Brasil, se não me engano também, esqueci agora o nome da TV, acho que é isso mesmo, TV Brasil, que ele vai tentar fazer uma TV negra, e essa TV, ela fica um período, nacionalmente, é TV da Gente, o nome da TV, e nacionalmente ela fica no Rio, São Paulo, Salvador, enfim, passa em vários lugares, e ela vai perdendo essa força, e ela fica concentrada no interior de Sergipe por um bom tempo, e agora, se não me engano, o formato, né, a proposta inicial de ser uma TV, os jornalistas negros, repórteres negros, apresentadora infantil negra, isso não se tem mais. Então, toda a representação foi tomada de posse de volta, né, do que se entende como que deveria estar ali em cena. Então, mais essas questões, né, pensar esses espaços que a gente vem rompendo. A partir desses manifestos, não que a gente não já tivesse uma produção, né, sendo feita por cineastas negros, por essa busca da autorrepresentação, você vai ter mulheres produzindo filmes, e aí não só produzindo, mas fazendo, montando seu próprio estúdio, montando o seu grupo para divulgar. Se a gente pensar na Zezé Mota, desde 76, se não me engano, tem uma revista que ela fala exatamente isso, dela fazer uma novela, ser bem valorizada, bem elogiada pela atuação, mas ela não consegue outra novela por um bom tempo. E aí os colegas a mesma coisa, premiados em uma novela ou em um filme, mas eles desaparecem da história porque eles não tinham chamados novamente para atuação. E aí ela acaba montando um grupo, e aí isso está até hoje, é o SICAM, um centro de... Deixa eu pegar o nome certinho para falar. Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro. E aí ela tem um acervo de diretores, cinegrafistas, câmeras, toda a equipe técnica e toda a equipe de produção, roteiro, edição, de pessoas negras capacitadas, porque quando ela perguntava por que não chama, por que não estamos atuando nos espaços, nem quando é sobre a nossa história. Eles, né, diziam, a gente não sabe, não encontra, a gente não conhece. Então, hoje nós temos uma série de espaços, tem o Afroflix, a gente tem o APAN, uma série de espaços que foram montados, né, pensando, né, no sentido de agenciamento, né, de saídas, estratégias de sobrevivência, para se conseguir que se divulgue esse trabalho, se divulgue essas produções. Eu vou me ater aqui a esse espaço. A minha tese eu falo de 4 filmes, e aí eu saio de Zósimo Bubu com o filme Alma no Olho, de 70, 77, vou para o filme de Jefferson D., Carolina, um curta, o filme de Josito Araújo, As Filhas do Vento, e o filme de Viviane Ferreira, que é uma cineasta negra, baiana, que vai fazer um curta sobre a solidão da mulher negra. E hoje ela lançou agora esse filme como longa. Então, a gente pensar mesmo que há avanços e há retornos, né? Então, eu vou trocando com vocês no caminho. Eu queria mais pensar quando você escolhe um ator branco para fazer um papel de negro, quando você escolhe você pega um ator, a questão do blackface para ridicularizar, a questão dos recursos que a instituição, né, de departamento de comunicação utiliza para retirar da frente de cena, e pensar mesmo que isso já vem de longa data. Assim. E aí a gente vai conversando, que são mais trissérias, só para não... Massa, Letícia. Obrigada, querida.
Passando, então, rapidamente a palavra para você, Midian. Obrigada, Paula. Obrigada a todo mundo do curso. Obrigada a Mariana. A gente está passando aqui um carro do ovo. E carro do ovo é comunicação. Se vocês escutarem um carro do ovo, está tudo integrado, tem a ver. Agradecer muito também a Letícia, a Cleidiana, que para mim é uma grande referência, sobretudo, né, Cleidiana, que desde o tempo do à tarde não cheguei a estagiar no à tarde, mas quando eu estava lá no Correio, entendendo ainda o que era ser uma menina preta na comunicação, Cleidiana era a minha referência. Então, fico bem grata por hoje dizer que eu estou aqui separando essa mesa, estou me sentindo. Estou dividindo essa mesa. Mas, bem, todo mundo já adiantou bastante, e eu vou fazer uma contribuição também rápida, gente, porque eu vou sair. Mas eu queria, nesse sentido da identidade, da representação social, casando muito com o que a Letícia trouxe, eu queria citar esse livro aqui, do Muniz Sodré, que chama Claros e Escuros, que fala justamente sobre essa identidade, essa perspectiva da representação social com a lógica na mídia, e de que forma a mídia contribui para esse olhar coletivo que perpetua e continua com essa lógica racista, né? O próprio Muniz Sodré fala de alguns fatores midiáticos, e aí eu vou falar mais para frente, né? De como esses fatores midiáticos associados ao racismo impactam muito em nossas vidas. Então, eu me chamo Midian, né? Midian Noelle Santana, e aí eu me apresento com meu nome e sobrenome, como a Cleidiana bem já falou de Lélia. Lélia diz, e Vilma Reis sempre repete, que onde a gente está, a gente tem que falar o nosso nome e o sobrenome, senão o racismo vem e dá o nome que quiser para a gente, e isso quer dizer o quê? O nosso posicionamento enquanto corpo político, enquanto pessoas que têm que estar nos espaços, sim, atentas e contando sobre quem elas são e suas histórias, enfim, sobre o nome e o sobrenome, né? Sobre nossa memória, que é tão importante para a gente, que a gente perdeu nesse processo todo, né? Tá aí, mas, enfim, Rui Barbosa queimou, vamos lá. Bem, comunicação. A comunicação, gente, como um todo, ela não é só a parte da linguagem escrita. Se a gente for falar em representação social, a gente está falando de tom de voz, de vocabulário, de traje, de escrita, de gesto, de expressão corporal. Então, tudo isso faz parte desse processo de comunicar, né? E também a forma que a gente se enxerga e a forma que o mundo enxerga a gente. Então, são três pilares. Como é que a gente se enxerga, como é que os outros nos enxergam e como que a gente quer se apresentar. E por que eu trago isso, por exemplo? Eu sou jornalista, trabalho há muito tempo em Nações Unidas, né? E foi nas Nações Unidas, inclusive, que eu comecei a entender e a sentir ainda mais o impacto do que é ser uma mulher negra ocupando esses espaços internacionais. Trabalho atualmente como colunista do jornal Correio, mas também trabalho em Nações Unidas de novo, em uma agência, não mais na área de comunicação. Tem uma organização chamada Combine, Comunicação Baseada em Inovação, Raça e Etnia, que é bem recente, surgiu dentro do projeto Marielle Franco, do Baobá, o Programa de Aceleração de Lideranças Negras, com o objetivo de conectar esses comunicadores. Porque, assim, gente, a gente tem aqui pessoas potentes, fantásticas, negras, incríveis, mas que não se conectam, por exemplo, com Afrofêminas, que é um coletivo de mulheres negras incríveis que escrevem no Peru, na Colômbia, enfim. Essa perspectiva internacional que a Combine vem trazer também para conectar esses comunicadores que estão fazendo revolução aí, não só em América Latina, mas em todos os lugares que são conectados nesse contexto de diáspora, né? Que a gente, como população negra, se conecta nesse contexto de diáspora. E aí, dentro da Combine, eu faço esse diálogo e focando muito nos direitos humanos, e para mim se apresentou como uma grande oportunidade de participar desse processo de formação, para a gente entender que, por exemplo, e aí eu gosto de trazer meus livros, eu sou discípula de Vilma Reis. Onde Vilma Reis chega, ela bota uma esteira de livros e vai levantando tudo. Eu tenho essa mania de fazer isso também. A gente não pode falar sobre comunicação sem a gente pensar também no processo histórico, no sistema de justiça também do Brasil, pensar no sistema de segurança do Brasil, porque tudo isso está conectado ao que a população negra vive hoje, né? E se a gente é jornalista que está na redação, que vai fazer uma matéria, e que por mais que coloque fontes diversas, mas se não tem um olhar para o que a gente está escrevendo com a perspectiva de mudança, né? Não tem um olhar que é um olhar mais rebuscado e contextualizado mesmo com base na história, porque, por exemplo, um corpo que está no chão não é um homem encontrado morto. É o João Carlos, 25 anos, filho de Joana,
que vai acompanhar esse caso, ou aquela pessoa que está presa lá tá lá no sistema prisional, é o irmão ou a irmã de alguém, e tem uma mãe que está indo toda semana, uma irmã, ou uma esposa, ou um companheiro, acompanhar aquele caso, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente vive no Brasil um sistema que é punitivista, que é proibicionista, e que todo esse sistema de proibição afeta nossos corpos. E a mídia contribui para isso. É o mesmo que a gente vê uma rave, que as pessoas podem usar qualquer tipo de substância psicoativa, e aqui eu sou antiproibicionista, não tenho nada contra quem faz uso de qualquer tipo de droga, mas pode usar de forma abusiva, mas que quando é um menino que está com um cigarrinho de maconha e atravessa a rua e toma um tapa de policial, é justificado que ele é usuário de drogas, né? É justificado, inclusive, que ele seja preso, né? Mesmo não sendo direito, mesmo ele enquanto usuário não podendo ser preso, mas acaba sendo taxado como traficante. E a gente, dentro da redação, acaba justificando, reforçando e naturalizando e banalizando esse tipo de violência. Então, quando eu falo de história, eu falo, por exemplo, de Ana Flauzina, que ela traz para a gente, nesse livro Corpo Negro Caído no Chão, o Sistema Penal e o Projeto de Genocida do Estado Brasileiro, toda essa reflexão de como, desde antes, como já foi bem trazido aqui pela Cleidiana, essa perspectiva histórica do que é o corpo negro no Brasil, até hoje, e como esse sistema de justiça contribui e colabora para que a gente siga sendo essa maioria minorizada e marginalizada. E aqui, quando eu falo maioria minorizada, citando também um outro comunicador incrível, que é o Richard Santos, professor da Universidade aqui do Sul da Bahia, e que lançou recentemente esse livro. Então, vou compartilhar rapidamente aqui minha tela com vocês, porque eu tenho uma apresentação que eu uso geralmente para fazer minhas apresentações, enfim. Na verdade, eu fiquei pensando, será que eu vou apresentar? Não vou, mas eu vou porque me ajuda para conduzir. Deixa eu ver aqui, gente, não reparem minha bagunça, minha tela é bem bagunçada, tem muita coisa. Pronto. E aí, aqui eu já falei para vocês um pouquinho o que é, né? E aí, lembrando que dia 10, né, o Dia aí dos Direitos Humanos, daqui a pouco, dia 10 de dezembro. Dia 10, né, gente? Tô certa, né? É dia 10? É dia 10, né? Trazer aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, que traz para a gente, no artigo 19, o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meios, independentemente de fronteiras. Seria lindo se fosse possível, se fosse real. É o que a gente quer e está na lei, né? É o que é direito para a gente. Porém, não acontece isso. Quando a gente vai pensar, por exemplo, nessa perspectiva atual que a gente está vivendo tecnológica, e pensar que os cabos que conectam essa internet, que chegam para a gente aqui no Brasil, são cabos que vêm lá dos Estados Unidos, são informações que vêm lá do sistema de informações filtradas, lá no subterrâneo, né? A gente não tem nenhum outro tipo de conexão. Essa conexão vem de lá. Quando a gente pensa que, por exemplo, e aí eu já trago uma nova perspectiva, que é uma perspectiva dessa pós-colonialidade, né? Que, na verdade, tem algumas pessoas que falam que a gente ainda está num processo colonial, na verdade, mas ressignificado, digamos assim, é a gente pensar também como essa comunicação no Brasil, ela sempre foi dessas grandes oligarquias, né, dessas famílias que estão à frente dessas grandes redes que eram televisivas e são ainda, e que são grandes redes, não só de comunicação de novelas, nem de jornalismo, mas são redes que estão por aí em todos os espaços e com todo tipo de produto possível, né? E aí eu falo também, inclusive, da rede a qual eu trabalho, né, que aqui é o Jornal Correio, que pertence à Rede Bahia, e a gente sabe que pertence à família Magalhães, então a gente tem que dar nome ao que é, né, e que está ligado no campo político também. A gente sabe os espaços que a gente ocupa, e sabe também das dificuldades de ocupar esses espaços. Então, aqui só mesmo compartilhando com vocês, que a gente também tem que ter essa lógica política, quando a gente está fazendo esse olhar para a comunicação, tá? Mas aí, voltando para a questão tecnológica, foi a Letícia Cleidiana, acho que foi a Cleidiana que trouxe, que a gente tem que observar também, e aí também eu participei de uma formação dela, que não lembro, quem são as pessoas que consomem a internet, como consomem, o que consomem no Brasil, né? Por exemplo, a gente sabe que a maioria da população brasileira acessa a internet pelo celular. E o que elas acessam? As mídias sociais. Então, as mídias sociais acabam sendo canais de comunicação muito fortes para essas pessoas. Aí tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram. Então, por exemplo, eleições,
a gente viu o que aconteceu, né? As pessoas receberam enxurrada de informações via WhatsApp, mídias sociais, as velhas fake news, né? A gente acabou que está vivendo mesmo uma era da desinformação, e isso acaba, assim, forçando as pessoas, não forçando, mas enviesando as pessoas, em especial aquelas pessoas que não têm uma leitura midiática, que é o ler a informação que chega no celular de forma qualificada, né? Ela vai, o que ela recebeu no celular, ela vai acreditar que é verdade. E isso está para qualquer pessoa. Não está só para a Dona Maria que vende cachorro-quente na Barra, não. Ou está para minha mãe, que é formada em filosofia, mas é evangélica, né? E também é muito influenciada pela igreja. Então, é um conjunto de fatores que a gente tem que observar do campo da comunicação e como isso está influenciando a população, né? E aí, por exemplo, igreja evangélica também é falar da Record, exemplo. A Record que tem uma novela que se passa no Egito, que é um Egito branco, né? Quando uma novela passa no Egito branco, uma novela está nos apagando historicamente, apagando a população negra daquele território, que era a sua maioria. Então, isso é representação social, né? E isso também é acabar ditando essa liberdade ou falta de liberdade de representação nos espaços. A gente sabe também que a TV, por exemplo, são concessões públicas, mas que não tem uma regulamentação efetiva, né? Tem todo um acompanhamento, mas a gente está muito fragilizado. Quando a gente vai ver, por exemplo, os conselhos todos que foram sucateados, acabaram, né? A gente não tem mais conselho, não tem conselho de comunicação, não tem nada. Aqui na Bahia, recentemente, o Estado assinou um conselho de comunicação, fez um conselho lá, tá? Que ninguém sabe quem é as pessoas assinaram e tá lá. Mas não teve um processo amplo de participação. E tudo que foi feito antigamente não foi discutido. As pessoas que estão lá dentro do movimento social não são nem pessoas que estão acompanhando o movimento do mediativismo, da mídia livre, atualmente, por exemplo, né? Nem no passado. Então, comunicação, gente, é uma coisa que é muito complexa e que a gente, às vezes, enquanto jornalista, acha que o nosso mundinho se resume a chegar na redação, a escrever uma matéria, seja de cobertura, o que é ou o que não é, a partir daquela linha editorial e ir embora. Não, comunicação é direito humano fundamental. E a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente toma essa profissão, que é uma profissão que é muito sofrida, mas muito importante, que é de jornalista, tá? Assim, sofrida para algumas pessoas, para outras não, né? Outras não fazem essa reflexão, não. O que é o racismo, né? E aí eu trago o Silvio, porque o Silvio é incrível. Ele é fantástico. Quem não teve a oportunidade de ler, leia. É só R$20 esse livro, é muito barato e é muito bom, na coleção da Djamila, o Feminismos Plurais. O Silvio traz para a gente que o racismo não é um ato ou um conjunto de atos e tampouco se resume a um fenômeno restrito às práticas institucionais. O racismo é, sobretudo, um processo histórico e político em que as condições de subalternidade e de privilégio de sujeitos racializados é estruturalmente reproduzida. Quer dizer, é estrutural, né? O racismo é algo que se dá de todas as formas que você puder imaginar. Não é discriminação, que é o ato, discriminação é o ato, né, discriminatório, não é o julgamento, né, que está mais ligado à questão do sentimento, é a coisa da estrutura, da coisa do sistêmico, né? O racismo é isso, ele é muito sistêmico. E aí, enquanto profissional de comunicação, a gente tem que entender isso, porque, por exemplo, em 2010, eu tenho 32 anos, eu me formei muito nova. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu me formei muito nova. Então, eu não tinha noção, e aí eu fui bolsista da Faculdade Social da Bahia, eu fui fazer mestrado agora há pouco, tem 2 anos que eu acabei na UFBA, mas eu fui bolsista de assistência social da faculdade, né, da FSBA. E lá a gente não tinha essas discussões. Teve uma época que tinha uma professora excelente, que era Gole Guerreiro, né, que foi uma disciplina, assim, perdida no meio de tudo, que era boa. Mas, assim, o resto não falava de questões sociais. Hoje, obviamente, mudou, salve Bárbara, maravilhosa, tá lá, na coordenação, mas antigamente não era assim. Então, eu não entendia quando eu me formei fazendo ronda policial no Jornal Correio, que foi meu primeiro emprego como repórter e carteira assinada, né? Depois eu era trainee, virei estagiária, trainee, repórter, depois fui editora um tempo do site, assim, mas foi bem rápido. E aí, eu me formei fazendo ronda policial às 4 da manhã. Sabe o que é fazer ronda policial às 4 da manhã, gente? É você chegar no jornal, não tem ninguém, e aí os policiais ligarem para o telefone da redação: oi, Midian, tem um corpo aqui, você quer? Gente, isso não é normal. Isso não é normal. E a gente naturaliza.
na redação. Isso não é normal ter amizade com um policial para repassar corpo. Policial de posto, de saúde, de hospital ligando para você. Eu não sou amiga de policial, mas você acaba criando um vínculo. Essa coisa da ronda que é horrível, que é macabra. Enquanto profissional de comunicação, inclusive na época Centel, a gente perturbou tanto a Centel, foi uma época massa no jornal, porque a gente fez uma equipe tão boa, que a gente era do online, mas a gente perturbava tanto a Centel para saber quem eram as pessoas, como morreu, se tinha familiar. A gente fazia uma pauta tão apurada de dentro da redação que mudou, a Centel parou de dar informações pelo telefone. Passou a dar na SSP. Eles ficaram tão revoltados com a gente que passou a dar na SSP, que já vinha tudo filtrado, que não passa informação, que demora. Mas, enfim, só para falar que você, quando faz a ronda policial, para mim era massa ter uma mulher como Linda Bezerra, uma mulher preta, chegando de manhã cedo lá comigo. E aí, me diga, o que é que temos, companheiro? Linda, tenho isso e aquilo. Era uma mulher que, para mim, enquanto mulher preta, era uma pessoa que era uma referência. Assim como o Cleidiane, que estava lá na tarde, nem me conhecia, também era. Mas naturalizar a violência, ficar feliz quando tem um defunto, vamos falar assim, não é normal, gente. Então, assim, a gente precisa repensar que jornalismo é esse que a gente faz. E aí eu vou passar aqui mais para frente, que eu estou falando muito. Aí aqui eu trago a Cida Bento maravilhosa, ela traz para a gente o contexto de branquitude, Cida Bento que é do CERT, e a gente tem que pensar também qual é o papel dessa imprensa, que aqui na Bahia a gente tem sorte, que tem muita gente preta, ainda assim que precisa entender de questão racial, mas em outros espaços, o jornalismo é um espaço extremamente elitista e branco. Né? Aquela galera de esquerda, branca, que diz que é aliada da população negra e não é. E aqui eu vou falar a verdade, me desculpa. É assim, gente. Fora da nossa caixinha, da nossa bolha. Porque aqui a gente está numa bolha maravilhosa, né? Está numa bolha friendly. A gente está todo mundo aqui abraçado, mesmo sem poder. Porque é Covid, não pode abraçar, gente. Mas fora daqui, a branquitude, ela tem uma ocupação em todos os espaços. E no campo do jornalismo também. E a gente tem que ter uma noção sobre o que é a branquitude. E a Cida Bento traz para a gente, muito, muito sabiamente, um conceito interessante, inclusive da lógica do silêncio. Tem 3 tipos de conceito, mas eu gosto muito desse último, que ela fala do silêncio da branquitude, que o silêncio não é neutro, ele transparece, ele é transparente, né? Ele é tão significante quanto as palavras. Então, quando a gente não está falando sobre um tema, ou só quando a gente naturaliza alguma morte, ou quando a gente naturaliza algum tipo de violência, sabe? E não problematiza aquilo, a gente está silenciando também. A gente está colaborando também com o racismo. Então, assim, enquanto profissional de comunicação, a gente tem que ter essa lógica. Pronto. Aí, aqui é outra coisa que eu gosto de falar sempre, que é da Xuxa. Gente, eu vou tentar falar rápido para dar tempo, para não atrapalhar, viu? Está se encerrando o tempo nessa entrada, mas pode concluir. Mas é porque eu já vou sair, Paulo, é rapidinho. Então complemente, fica à vontade. É porque eu vou sair rapidinho, gente. Tá certo, combinado. Muito bem, não. A Xuxa, por exemplo, impactou a nossa vida na infância, né? Quando eu era pequena, não podia ser Xuxa, não podia ser Paquita, não podia ser nada disso. Me traumatizou, não vou dizer que me traumatizou, porque não traumatizou tanto, né? Porque eu gostava mais de videogame. Então, assim, Xuxa para mim só tava rolando ali, mas eu gostava de videogame. Eu assistia, mas não me impactou tanto. Sei todas as músicas, tinha a bota da Xuxa. Mas a gente sabe que quando, por exemplo, aqui a gente tem uma afirmação que foi postada no Notícia Preta, site Notícia Preta, que ela disse que só tinha na TV o que as crianças queriam ver. Então, assim, gente, como é que pode? As crianças só queriam ver gente branca, né? As crianças não queriam ver elas próprias. Então, isso é uma justificativa muito difícil, né? Muito complicada. Quando a gente sabe que esse programa, assim como tantos outros programas naquela década de 80 e 90, continuava com essa lógica racista em que a beleza era branca, né? Assim como até hoje, a beleza, né, é vista de uma forma eurocêntrica e que coloca a população branca sempre como superior ou mais bonita. E a Xuxa fez isso no programa dela, no programa da Xuxa. É triste, gente, é terrível. Mas isso acaba impactando nossa vida, né? É que nem aquela série, aquele filme, Olhos Azuis, que a gente coloca uma criança com uma bonequinha na mão para dizer qual é a criança boa, qual é a criança má, e a criança negra, o bebê, o boneco negro sempre vai ser o boneco ruim. Isso aí acaba formando a representação social de que o preto é ruim, de que o preto não é belo, né? É esse tipo de ação e de programa.
Aqui eu trago algumas referências de site, né? No passado, a gente teve o Iroin, né? Há muito tempo atrás, ainda existe, mas antes era mais forte, tinha uma impressão impressa que distribuía, todo mundo guardava a edição da Iroin. Tinha também um caderno do Ileaê, que a galera tinha, que guardava, né? Tinha a revista Raça, que ainda tem hoje, mas antigamente era ainda muito mais forte, era uma das grandes referências que a gente tinha impressa, era a revista Raça. Mas hoje, com a internet, a gente tem muitos mais portais e sites de comunicação. A gente tinha o próprio Jornal à Tarde, né, que era uma grande referência também. E aí tinha uma galera que trabalhava com a Cleidiana, tinha a Tia Má, que é a Maíra Azevedo, tinha a Jamile Menezes, tinha a Juliana Dias, tinha uma galera assim, de peso que hoje está aí ocupando e fazendo transformação política em vários espaços, de várias formas. Mas a gente teve também Correio Nagô aqui, que foi bem revolucionário no início dos anos 2000, né? Foi muito no início dos anos 2000, 2005, eu acho. Acho que tem 15 anos o Correio Nagô. Se não me engano, foi aniversário ontem. Site Mundo Negro, que eu acho que tem 20 anos, é da Silvia Nascimento, né? Grande referência. Inclusive, a Silvia começou a escrever na Essence, que é uma revista americana sobre a população negra. Muito legal, gente. Estou muito feliz pela Silvia. Começou essa semana aí. O portal GL10, que é do GL10, mas que capta várias informações de população negra e faz esse grande portal. Tem o pessoal da Cogir, né? Cogir está pelo Brasil todo, mas aqui eu botei a do DF, e aí, em referência ao DF, tem a Juliana César Nunes, que é uma grande referência, também acompanhe, para quem não conhece. Tem o próprio Notícia Preta, o Alma Preta, e a PAN, como a Letícia já falou, que é da galera do audiovisual negro, né? Bem, os fatores midiáticos do racismo, segundo Muniz Sodré, são a negação, o recalcamento, a estigmatização e a indiferença profissional. Isso tudo aqui está presente nesse campo da gente, da comunicação, entendeu? Então, depois, quando vocês puderem, façam essa pesquisa, vejam esse livro do Muniz Sodré, que chama Sobre Imprensa Negra. Aqui, com base no que a Letícia e a Cleidiana já falaram, é a coisa do estigma, né? Estudante de medicina é preso com 42 quilos de cocaína. Por quê? Porque é estudante de medicina, né? Se não fosse estudante de medicina, ele não estava preso com cocaína, ele era traficante. Aí aqui já temos uma pessoa negra, né? Preso traficante que comandava quadrilha em favelas pacificadas no Rio. Se ele fosse branco, ele não seria traficante, seria empresário que comandava, ou então empresário que fazia varejo de droga, qualquer coisa, mas ele não ia ser traficante. Tá entendendo? Porque o cara é preto, a gente sabe. E aí eu trago aqui alguns recortes de jornais antigos sobre como a população negra era apresentada nos impressos. Olha como a gente era apresentado nos impressos, como é que a gente existia nesse espaço, isso no período antes da abolição. A Rua da Quitanda, número 29, precisa-se de alugar um escravo para serviço de casa e dá-se-lhe de comer. Quem o tiver, dirige-se à mesma casa. Quer dizer, alugar um escravo, a gente era o quê? Produto. Isso tem o quê? 132 anos atrás. Precisa-se comprar uma escrava de meia-idade, sem vícios, e que saiba cozinhar. Informações na Rua Direta, Loja das Ferragens. Era isso aqui, viu, gente? Era terrível. E aí, por que eu trago aquilo? Para a gente ter uma noção de que o produto, para o que a gente é hoje, foi de ontem para hoje. A gente era produto para virar gente. A gente agora é visto como gente, mas ainda assim há uma lógica de que nosso corpo é um corpo que não pode ser visto enquanto corpo, enquanto pessoa, enquanto ser. Né? Tem que ser visto enquanto qualquer coisa. Isso é muito recente, gente. Tem pouco tempo, 2 gerações atrás. Minha bisa Celestina, entendeu? Foi ontem. Então, assim, foi ontem. Minha família é lá de Cachoeira, viu, gente? Eu não falei, mas eu tenho que situar. Eu não nasci lá, mas minha família é de lá. E São Francisco do Paraguaçu, ali, ó, Iguape, minha família é de lá. Bem, como ser antirracista no espaço de comunicação? Isso aqui eu posso compartilhar com vocês, mas basicamente está em alguns manuais que eu vou passar aqui para vocês. Um desses também, toda hora eu falo da Cleidiana, mas tem que falar, né, gente? É posto, é referência, tem história, tem que falar da Cleidiana. Tem um guia aqui de gênero, raça e etnia da ONU Mulheres, inclusive a Cleidiana saiu rodando o mundo falando rodando o Brasil sobre esse guia. É um dos guias que tem essas informações, então
assumir postura diversificada, não criminalizar a pobreza, não naturalizar violências, usar linguagem de perspectiva de raça e etnia, optar sempre por mostrar a população negra em perspectivas positivas, riscar expressões racistas do vocabulário, como a coisa tá preta, criado mudo, tem várias, gente, tem muitas, não é bom usar. A lista negra tem várias. Não associe pessoas negras a animais, não sexualize o corpo de pessoas pretas, né? Enfim, considerar as perspectivas interseccionais de gênero e raça é muita coisa. Bem, e aqui, para ir finalizando, eu trago para vocês algumas referências de comunicação, como o Mini Manual do Jornalismo Humanizado, do Tink Olga, esse pequeno manual da Djamila Ribeiro, e esse Guia de Gênero e Raça e Etnia, que foi feito pela Angélica Basti, com a galera aí junto, inclusive a Cleidiana, e que foi uma grande referência e tem alguns anos atrás e é bem importante. Aqui uns mais atuais, que é o Gabriel Nascimento, com racismo linguístico, o Tarcísio Silva, que fala dessa perspectiva digital, com o livro Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, que está online, é gratuito, podem baixar, e esse Imprensa Negra no Brasil, que eu já falei para vocês, do século XIX. Aqui são outras referências, vou passar rapidamente. Rosane Borges, pesquisem para ver quem é. Muniz Sodré, pesquisem para ver quem é. Rosane Borges passou por aqui, então... Passou? Já sabem quem é Rosane. Passou e já tivemos esse privilégio. Arrasou. A Rosane Muniz, a Ana Flávia. E é isso, gente. Só para agradecer também vocês, pedir desculpa pela correria. Eu realmente não posso ficar mais tempo, mas me sinto muito grata, muito honrada de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, de estar aqui com Cleidiana, Letícia, Paula. E é isso, muito grata, Mariana, pelo convite, gente. Desculpa falar correndo, viu? Mil perdões. Nossa, maravilha, Midian. Excelente, muito bom mesmo, né? Agora a gente já está entrando aqui numa nova fase, né, Mariana? Não sei como é que estão aí, se tem algum comentário, alguma pergunta, mas o previsto é que a gente faça uma segunda rodada, né, e complemente agora nesses 30 minutos, né, que a gente ainda tem. Poderia, né, Mariana, por favor. Sim, tem um comentário da Júlia aqui no chat, talvez você pudesse ler, Paula, e aí a gente vai rodando de novo para Cleidiana e Letícia. E já agradeço o Midian, que vai ter que se retirar. Fala maravilhosa. Obrigada. Então, melhor. Obrigada. Massa, Midian. Então, a Júlia comenta aqui que editoria de polícia é triste, né? Já vi cada coisa absurda, né? Rola mesmo. Isso de ter contatos diretos com policiais, como a violência naturalizada. Tinha uma colega de profissão no jornal que vibrava sempre que algum bandido, entre aspas, morria em troca de tiro com policiais, lastimável, uma postura horrorosa por parte de muitos jornalistas, triste realidade de muitas redações no Brasil. Professor Muniz, grande jornalista. Esse foi o comentário. Bom, então vamos dar início a essa segunda rodada de comentários, né? Eu vou começar, né, para a gente seguir a ordem, né? Acho que vocês trouxeram, né, muitas coisas importantes e, né, gostaria de comentar várias delas, mas uma primeira, né, que me chama a atenção, aproveitando que a gente está aqui nesse espaço da universidade, né, Mariana? E observar essa questão da formação, né, dos jornalistas, né, mais de um exemplo aqui citado, né, quer dizer, com base nas experiências da Cleidiana Ramos e também da Midian e também da Letícia, né, eu poderia acrescentar também sobre isso, né, falando em relação à minha formação. Eu já tive a oportunidade de fazer esse comentário em outros espaços, mas acho que cabe fazer agora também, que o que a gente chama de letramento racial, essa familiaridade com o debate racial e de gênero, com a discussão sobre o racismo, um entendimento mais profundo da questão do racismo no Brasil, tudo isso eu fui, vamos dizer assim, acessar, eu fui rever
os meus conceitos e aprender mais sobre isso nos anos 80, fora da universidade, porque nos anos 80, no curso de Ciências Sociais aqui da Universidade Federal da Bahia, essa temática não estava presente, não era valorizada, e ainda é difícil situar bem o espaço desse campo de investigação nas ciências sociais, né, que tem crescido muito nas ciências humanas, como a gente pode observar pela premiação recente da Djamila Ribeiro, né, que recebeu o Prêmio Jabuti por essa obra que a Midian recomendou aqui, o Pequeno Manual Antirracista, como obra das ciências humanas. Então, o livro também que eu citei, do Adilson Moreira, O Racismo Recreativo, o autor é da área de Direito, com formação na área de Direito, e também O Racismo Estrutural, que a Midian também citou, do Silvio Almeida, também um autor da área de Direito. Portanto, as ciências humanas estão decididamente colocando no centro da discussão o racismo e a problemática racial, deixando, portanto, de ser um tema que foi desde o surgimento da sociologia, né, e da antropologia, enfim, das ciências sociais tão importante. Só para dizer isso, né, que do alcance dessa discussão. E então, né, eu obtive essa familiaridade nos anos 80 fora da universidade. Foi isso que foi importante para que eu conseguisse construir um objeto de pesquisa e me preparar também e viesse a ser aprovada no mestrado em Sociologia, onde eu comecei a minha carreira de pesquisa nessa área. Então, a minha formação obtida fora da universidade foi fundamental para que eu trouxesse isso inspirada e incentivada por essas trocas, eu viesse a fazer essa carreira acadêmica dentro da universidade. Então, acho que a gente precisa atuar mais nesse sentido de prover essa formação, de ampliar os espaços de formação para os nossos estudantes de ciências sociais, mas como a gente oferece componentes para outros cursos, também para outros cursos, nós poderíamos estar ocupando muito mais espaço, fazendo e nos responsabilizando por essa formação, se houvesse uma decisão institucional realmente, né, e a gente apostasse mais nisso. É o que eu defendo, né? Eu acho que a gente pode e deve, como universidade, e a nossa área está sendo provocada também, porque, como a gente ouviu, né, aqui as pessoas continuam, os estudantes continuam ainda hoje, décadas depois da existência de um programa de ação afirmativa, fazendo graduação e, quem sabe, até pós-graduação na universidade e sem acesso a essas oportunidades. Por isso que é tão importante esse momento atual, com tantos debates nas redes sociais, com essa profusão de espaços, com essa grande visibilidade para uma quantidade enorme de intelectuais negros e negras, e isso tem sido uma das coisas que mais me dá satisfação nesse período tão triste, né, que a gente tem vivido. Então, acho que isso é um comentário, né? Investir mais na formação é um papel que a universidade ainda pode desempenhar, muito além da abertura de vagas, né, que fizemos, que é importante para começar a alterar esse quadro de pouca representatividade que a gente tinha na universidade, né? Então, acho que isso aí é um ponto, né? Assim, fora isso, né, para ir para o outro extremo, né, e também terminar com uma mensagem positiva, há muito dinamismo nessas questões. A gente observa como positivo tanto as reações da audiência, a pressão da própria população, da sociedade civil, também isso apareceu nas falas, né? Como foi importante que houvesse essa pressão da sociedade civil para que as empresas de comunicação mudassem as suas condutas, as suas políticas, porque elas também constataram que isso dava lucro, isso poderia ser, né, interessante em termos de mercado, e, enfim, num contexto em que a sociedade é democrática e que o racismo é tipificado como crime, as empresas, se elas contribuem para a reprodução do racismo, elas não fazem isso ou tentam não fazer isso de maneira explícita, como eu, né, tentei destacar no começo. Então, as empresas de comunicação, elas estão preocupadas com a sua imagem, porque isso se reverte em lucros também. Então, as redes sociais acho que ajudaram muito para que essa pressão se multiplicasse, né, por essas redes, chegando até as empresas mesmo. Então, as empresas querem mais engajamento, né, que vem pelas redes sociais. Então, nós estamos, como é que se diz, realmente entendendo o poder da pressão que nós temos, né? E eu acho que isso está fazendo a diferença. A polícia já vem matando a população negra há muito tempo.
mas as pessoas que assistiam a essas cenas, elas têm mudado o seu comportamento, né? A indiferença dessas pessoas que assistem, essa indiferença ela tem diminuído, as pessoas têm começado a registrar e a compartilhar pelas redes sociais, se não puderem, no momento, na hora, intervir de alguma maneira, porque também poderão se tornar vítimas. Mas somente essa iniciativa que a gente tem visto, que é recorrente, de outros cidadãos e cidadãs se indignarem com aquela violência e filmarem ou fotografarem e colocarem nas redes sociais, tem sido decisivo em casos como o de George Floyd, também como o do Nego Beto, recente aqui no Brasil, e mesmo nos outros casos todos que a gente citou aqui, o viés, né, da composição, da edição das matérias, do modo de abordagem, etc., as pessoas estão reclamando, as pessoas estão escrevendo nos espaços de comentários de imediato, reclamando e denunciando como sendo racismo enfim, né, expressando a sua indignação e a sua revolta mesmo com esses fatos, e isso acontece de imediato. Então, eu concordo muito com Cleidiana que a gente ainda precisa dimensionar melhor a influência que as redes sociais têm tido nesse cenário atual, tanto servem para propagar fake news, mas também elas têm nos servido muito para mobilizar militâncias e ativismos de várias partes que estão organizadas, sim, muitas dessas empresas que a Midian citou, organizadas e preparadas para responder de maneira qualificada de modo imediato, né? O que é muito importante hoje em dia. Então, é como vocês também citaram, você vê, vamos dizer assim, você vê o desdobrar dos acontecimentos, às vezes, em 24 horas. Né? Em um dia, uma peça publicitária ser lançada ou um programa, né, ser lançado e, de imediato, as reações surgirem, de maneira que, no dia seguinte, a empresa já se retrata, a empresa já anuncia uma resposta, o CEO da empresa já está nos meios de comunicação se apresentando, enfim, você já vê campanhas sendo retiradas do ar, etc., etc. Né? Então, eu acho que é um dado bastante positivo para a gente considerar, para não ficarmos com uma... Então, enfim, essas referências teóricas elas são importantes para a gente entender isso. Um fenômeno como o racismo ele é multifacetado, então a gente é complexo, tem várias dimensões. A gente não pode pensar em uma única manifestação e também não pode pensar em uma única forma de combate, né? Em um único caminho. São vários os caminhos que a gente tem que trilhar. E não podemos considerar isoladamente cada iniciativa dessa, porque senão vamos chegar à conclusão que aquilo ali não contribui de fato para enfrentar, por exemplo, um racismo estrutural, institucional. Mas essas iniciativas todas pequenas, esse trabalho de formiguinha que tem sido feito há décadas pelos movimentos negros, ele tem se visto cada vez mais, não apenas pela adoção de política de ação afirmativa, mas por essa mudança de opinião pública, por essa mudança de atitudes que são difíceis de mudar, né? Que requerem tempo para mudar, uma mudança de percepção. Os mesmos fatos, as mesmas situações que não eram entendidas como sendo situações de racismo e situações inaceitáveis, estão agora sendo assim consideradas pelas pessoas, não apenas especialistas, mas pessoas em geral que têm conhecimento, que são protagonistas e encontram algum lugar para se expressar, nem que seja naquele pequeno espaço dos comentários, mas as pessoas fazem isso, e fazem muito mais do que isso, fazem vídeos elaborados, materiais super elaborados, criativos para rebater de imediato, né? Cada episódio racista desse, né, que o Adilson Moreira tem chamado de racismo recreativo. E aí é bom também que a Cleidiana tenha lembrado, né, que o jornalismo ele se insere num contexto mais amplo de uma indústria de entretenimento. Então, nesse sentido, a gente não pode analisar ou pensar cada área dessa em separado, porque é a mesma empresa que nos jornais, né, da manhã e do meio-dia está mostrando os corpos negros mortos e dando espaço para coronéis falarem, é a mesma empresa que à tarde está criando um espaço novo de um programa para amplificar as vozes negras recentemente. Então, nenhuma empresa pode ser considerada e analisada as suas ações e iniciativas de maneira isolada, né? Como
também a Cleidiana, né, nos ensina com esse estudo da história dessa empresa e acompanhando. É muito bacana vermos, para mim foi uma novidade, muito bacana ver o impacto que teve na sua trajetória e na política do Jornal à Tarde como um todo, esse projeto dos cadernos especiais. Eu mesma acompanhei, nós, né, nos beneficiamos, usávamos esse caderno, né, nos projetos educacionais, né, que a gente trabalhava, e para a gente mesmo, a gente queria guardar, a gente, né, realmente, né, eu não tinha noção do impacto que tinha tido na tua trajetória e na do próprio jornal. Você vê, né, quando você né, analisa assim, a trajetória, é importante demais. Ver também as conquistas que nós, né, ajudamos a alcançar, né? É muito bacana isso. Então, aqui eu encerro essa minha fala, agradecendo a Mariana mais uma vez pelo convite. É com você, Cleidiana. Nossa, pois é, eu vou começar, né? Você tinha até perguntado sobre como é essa engrenagem, né? Então, eu vou começar por aí também para já fechar. Repórter. O repórter, ele não é o responsável pelo que sai totalmente no outro dia, né? Em qualquer das mídias, né? No rádio, o que vai para o ar, né? Tem um editor, né? A gente tem até algumas experiências de projetos de poder aí, que foram gestados e que tinham os repórteres que tinham os editores como as figuras-chave dos projetos, né? Por exemplo, os jornais do Brasil, vários jornais do Brasil fizeram um curso que era mantido pela Opus Dei, e o interesse da Opus Dei nesse curso era exatamente atingir os editores, porque são os porteiros, né? Como se chama aí, uma das teorias do jornalismo. A teoria do portão, é quem vai ficar ali na porta e que vai dominar e que vai dizer o que é que você tem que colocar ali, né, o que vai sair. E os repórteres, na verdade, eles têm um poder, porque por mais que tenha um controle interno, o repórter, ele trabalha com a matéria-prima do que é qualquer mídia jornalística. Ele trabalha com a informação. Em última instância, todo mundo que está ali naquele processo é refém do que se traz da rua. Né? Assim, rapidinho, vou tentar contar uma história aqui, porque eu acho que aí eu tento deixar mais explícito o que eu quero dizer. Eu tive uma passagem rápida por chefia de reportagem horrível, eu nunca gostei dessas funções, eu sempre gostei de estar ali na reportagem. E aí, teve um dia que um dos nossos repórteres, muito bom, excelente repórter, ele tinha ido fazer uma reportagem, uma apuração, e lá ele trouxe uma informação de que o plano de encostas de Salvador era uma ação, um ministro tinha vindo para aqui para anunciar uma verba e tal, e na apuração ele descobriu que, na verdade, em tese, isso não podia ser aplicado, aquela verba, porque o plano de encostas de Salvador estava vencido há não sei quantos anos. E aí eu achei fantástico, porque, na verdade, é um furo aquilo ali, né, a partir da apuração dele. E ele me disse, bem triste, eu não tenho nem vontade de fazer, porque eu sei que isso não vai sair. Né? Era um momento que o jornal estava numa situação muito complicada, isso é público, a Tarde está enfrentando uma crise ainda e tal. E aí, claro, vai atingir quem? A prefeitura, que é um potencial anunciante, né? O Estado e a prefeitura hoje são dois anunciantes, principalmente para os impressos que estão passando por uma crise muito complexa em vários níveis. E aí eu só disse para ele, olha só, escreve, apura. Porque, assim, eu não vou te garantir que vai sair, mas para dizer que não vai sair, quem disser que não vai sair vai ter que dizer por quê, se sua matéria estiver bem apurada. Ou seja, não jogue para você essa responsabilidade, você tem que jogar para essa outra figura, né? Essa responsabilidade, dizer não vai sair e vai ter que dizer eu não vou sair porque eu não quero, porque eu tenho um compromisso, etc. Detalhe, no outro dia essa matéria dele foi a manchete do jornal, e ele veio muito feliz me dizer, e eu disse exatamente isso, a gente não pode censurar, se autocensurar, a gente muitas vezes tem que brigar, isso é terrível, isso é difícil, isso é pesado. Todas nós e todos nós que atuamos nessa pauta, agora a palavra que está sendo usada, nessa pauta antirracista, em jornal, em veículos comerciais, a gente sabe o peso disso, a gente sabe as dores disso. É você dar 10 passos num dia, né, conseguir uma grande vitória, e dali a 2 dias você recuar 9, e ter que começar do zero, muitas vezes. Né? É você enfrentar batalhas, você construir narrativas de enfrentamento o tempo inteiro. Né? Eu sempre brincava que eu dizia assim, quando
esse discurso começava a se ensaiar de que, está fazendo ativismo, né? Era uma coisa que parece que jornalista não pode ser ativista. Hoje já pode, né? Jornalistas que dizem, porque tem pautas que são inegociáveis, tem causas que são inegociáveis. Você tem que ser ativista daquela causa, inclusive de direitos humanos. Qual é o veículo de mídia que não fica feliz quando ganha o Vladimir Herzog, né, o prêmio Vladimir Herzog, e fazem reportagens enormes? Porque qual é o veículo de mídia que nega, que defende direitos humanos? Então, muitas vezes, era o meu contradiscurso. A gente não está fazendo ativismo, a gente está defendendo o que é o editorial dessa empresa, o que essa empresa diz que a declaração de todos os veículos de mídia, na verdade. As suas declarações editoriais, há muito tempo, é a mesma declaração de direitos humanos. Diz que está ali para defender a ética, diz que está para defender o combate a qualquer tipo de discriminação, contra qualquer tipo. Então, era nisso que a gente se apegava, mas isso é muito desgastante. Da mesma forma que na academia, na universidade, né, a gente conta de dedo professoras e professores que estão ali dedicados a esse tipo de formação, que é um tipo de formação marginal que eu estou dizendo aqui, no sentido de viver às margens, né? A gente vê poucos cursos comprometidos com esse tipo de formação. Então, quando a gente encontra uma professora como Paula Barreto, que estava ali tentando, né, e entendendo aquilo, né? Ela tinha uma turma de comunicação. Antes era assim na UFBA, né, Paula? Era por curso. Então, tem uma turma de comunicação e você tem um docente que entende o que é que ele está fazendo ali, mesmo dando uma disciplina que é uma introdução à sociologia, mas ele está entendendo porque é que aqueles alunos foram mandados para ali, né? Então, isso aí é muito pesado, porque vira a batalha, vira a causa de uma docente, que muitas vezes ela não tem sustentação, ela não tem sustentação institucional, ela não tem respaldo institucional. E isso adoece as pessoas, inclusive do ponto de vista emocional, isso adoece muito. Então, na verdade, esse curso que Mariana, esse manual que Midian citou aqui, o de gênero, foi uma ação da ONU Mulheres, junto com a Federação Nacional dos Jornalistas, em 2011, que criou um curso de gênero, raça e etnia para jornalistas. Eu fui selecionada, tive a sorte de ser selecionada para ser facilitadora, porque imaginem como o projeto foi bem gestado. Angélica Basti, outra jornalista, uma jornalista negra fantástica, e com anos de militância em vários nichos, desde a educação, ela é professora, né, do ensino superior público até sindicato de jornalistas. E, ao mesmo tempo, nas COGIRAS, que são as Comissões de Jornalistas pela Igualdade Racial. Ou seja, essa batalha não é de hoje. Quando o Movimento de Mulheres Negras diz aquilo, nosso passo vem de longe, não é um lema vazio. Isso tem sentido, não começou ontem, né? E aí, esse projeto fantástico, gestado, com várias mulheres negras participando da FENAGE. Então, Valdice Gomes, de Alagoas, Vera Deise e Janice Ramos, do Rio Grande do Sul, Isabel Clavelin, assessora de comunicação da ONU Mulheres, que está atualmente jovem, mas ao mesmo tempo conectada a todas essas lutas. Quando elas construíram esse projeto, junto com a Federação Nacional dos Jornalistas, batalharam para fazer isso ficar visível na FENAGE, né? Então, a ideia era o quê? Tem que ser jornalista para falar com jornalista, porque aí vai ser mais fácil. Então, eu tive a sorte de ser a jornalista selecionada para fazer isso, né, numa seleção pública, etc. E eu fiquei um mês viajando, foram 8 capitais do Brasil, e realmente de norte a sul. Eu comecei por Manaus e terminei em Porto Alegre, para vocês terem ideia. Salvador não entrou nessa primeira etapa. E foram 8 capitais, né, acho que foi Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Maceió, Rio, São Paulo e Porto Alegre. E um mês ali em 2011, eu viajando, e era muito interessante de ver colegas, inclusive colegas não negros, tomando pé pela primeira vez de entender o que é que a gente estava falando quando a gente fala de racismo, que racismo tem a ver com poder, que racismo tem a ver com representatividade, que racismo, a gente não usava essa expressão ainda, né? Os conceitos vão surgindo, mas por que é que o racismo é estruturante e estruturado? O que é que o racismo tem a ver com gênero? Por que é que a ONU Mulheres estava naquele projeto, à frente daquele projeto? Então, aí, eis que 6 anos depois, a ONU recuperou esse projeto já num outro curso agora.
um curso em comunicação, direitos, saúde, comunicação e direitos das mulheres. A partir da epidemia de Zika vírus e a relação disso com as questões de gênero e com a questão de etnia, com a questão raça e étnica, porque eram mulheres negras e mulheres indígenas as mais atingidas, né, como em tudo, e aí como é que a gente amplia essa discussão e a gente chega à comunicação. E aí a ONU já abriu nesse curso 2 turmas, uma para jornalistas e outra para comunicadoras e comunicadores, porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente entende a líder comunitária, né, quando ela fala, ela talvez não fale nesses termos que a gente fala do ponto de vista acadêmico, até do ponto de vista jornalístico, mas ela entende que essas questões, elas têm interseccionalidade, mesmo que ela não use essa palavra, mas ela entende pelo fazer, pelo dia a dia dela. Então, eu tive a felicidade de conhecer figuras fantásticas ali, ó, que estavam no movimento quilombola e que tinha uma rádio comunitária, que tinha um blog, e que muitas vezes estava fazendo a sua comunicação via WhatsApp, informando pessoas nisso. Né? Então, só vou fechar mesmo, o que eu acho que está faltando, muitas vezes, é que a gente, às vezes, tem umas cisões nos nossos movimentos, né? Então, a gente tem, às vezes, uns delay aí, geracionais. A gente tem uma turma muito boa, muito jovem, né? Eu não sei exatamente como são vocês, né? A mediação tecnológica tem esse inconveniente, que a gente não se vê, e a gente não interage muito, mas a gente tem um delay, muitas vezes, geracional. A gente tem um Twitter ocupado por uma geração de muito jovens, ali 18, né? As redes estão ficando assim, essas plataformas digitais, elas estão mais ou menos organizadas até por faixa etária. Então, a gente tem ali no Twitter adultos jovens e muito jovens, né? Inclusive, é um dos lugares onde a gente vê esse ativismo cibernético, com esse recorte étnico-racial ser muito forte, ser muito potente, né? E o Twitter não é uma linguagem fácil, não é uma mídia fácil, inclusive é uma mídia de guerra, né? Até as próprias expressões que se usa lá é jantar alguém, né? Quando a pessoa deixa o outro sem resposta, uma comunicação de combate muito rápida, mas a gente tem uma geração ali muito forte que influencia outros nichos, né? Aí a gente vai para o Instagram já a gente brinca chamando de a mídia da felicidade, porque ninguém é triste no Instagram, mas o Instagram está mudando, a gente está vendo o texto começar a invadir o Instagram, e a gente vai para o Facebook, onde estão as pessoas, digamos assim, aí dos 35 mais, né, ali no Facebook. E muitas vezes a gente pensa que o mundo é aquela, quando se fala nas bolhas, que a gente está fazendo, e é aquilo ali. Quando não, quando a gente tem uma geração de ativistas, principalmente mulheres, dos movimentos negros, em que elas não é que elas não sabem operar esses meios, elas sabem muito bem, elas usam o WhatsApp para articular suas reuniões, elas usam o WhatsApp para passar informações de suas cooperativas, dos seus mais variados grupos organizacionais. E aí, o que está faltando, talvez, é a gente chegar junto para a gente discutir exatamente o que é comunicação social, que é diferente de comunicação humana. Essa comunicação social, ela é técnica, né? Ela é feita de forma técnica, ela é feita de forma massiva, e por isso ela é tão difícil, porque ela é difusa, porque ela tem vários atalhos nessa hora que ela sai de um emissor para o receptor. Então, isso é muito complexo, e a gente, às vezes, não consegue contar, até nas nossas casas, de que mídia no Brasil tem nome e sobrenome. Foi isso que Midian falou um pouco aqui, mas atualmente nós temos 7 grupos empresariais apenas que são donos da mídia nacional, né? São elas que dizem o que é que eu devo ver, o que é que eu posso ver e o que eu não posso ver. São elas que constroem essas narrativas. E se a gente chega, e isso não depende de escolaridade, tem muita gente com nível superior, com pós-graduação, no ápice da carreira, que se você perguntar agora quem é a família dona da Folha de São Paulo, as pessoas vão tomar um susto. Quem é que é dona do UOL, que é o maior portal de notícias do país nesse momento? E as pessoas não sabem que é a família Frias. As pessoas não sabem, muitas vezes, que a família proprietária da tarde é a família Simões, que é a família Magalhães, que é dona do Correio, que é dona da Rede Bahia, no caso, o Correio, que é dona da TV Bahia, que é dona de várias rádios que fazem parte desse complexo. As pessoas não conseguem, elas falam assim, a mídia, como a mídia fosse uma entidade etérea, como a mídia fosse a justiça ou o Ministério Público, quando ela é tudo isso. Porque quem é dono de jornal não é dono só de jornal. Ele tem negócios, inclusive, muitas vezes, o agronegócio.
né? Quando a gente faz uma arqueologia das mídias brasileiras e da propriedade das mídias brasileiras, a gente vai ver que a gente não teve nobreza, títulos de nobreza hereditários, mas a gente tem uma nobreza que está aí, nas mídias, no sistema de justiça, no Ministério Público. Peguem as configurações dos tribunais de justiça dos estados de vocês e vejam os sobrenomes. Aí vocês vão ver se repetir. Filho, neto, sobrinho, né? Ou vejam só os sobrenomes se interrelacionando, né? A política partidária. Por que é que o filho ou o neto de um político do passado, ele foi talhado para ser presidente do Brasil? Ou governador de tal estado? Por que isso? Né? Porque ele tem... Fulano nasceu para ser governador. Quem disse isso? A gente está no sistema republicano, até onde a gente sabe. Então, é isso. Mídia é poder. Né? E são os mesmos grupos. Né? Então, a gente tem que começar a problematizar mais isso, politicamente, nesse sentido mais amplo. Então, a gente pensar por que é que todos os órgãos de mídia defendem a reforma da Previdência. Vamos assistir o intervalo dos jornais. Quem anuncia nesses intervalos? Né? Então, quando a gente vê aquele sinalzinho, né, dos bancos, os bancos, né? Porque quem é que vai fazer, quem é que vai vender previdência privada? Então, tudo isso a gente sabe, porque a gente passou por isso, nós fomos formados para entender isso. Não é possível que um jornalista que vai atuar, ele chega a um ponto de atuar na redação, no seu coletivo independente, no seu jornalismo independente, e que ele não entende como esse jogo é jogado. Não tem como ser inocente. No primeiro semestre de faculdade, você já perdeu qualquer tipo de inocência. Se você ainda tinha, você perde. Ou de ingenuidade. A gente entra sabendo, a gente pode não aderir àquele jogo. A gente, muitas vezes, sabota esse jogo com a nossa guerrilha. Mas a gente não pode se dar o luxo de dizer que a gente não sabe, que a gente não está entendendo. Do contrário, a gente é devorado. Então, é isso, gente. Desculpa, acho que eu já extrapolei muito, mas só para dizer, né, o jornalismo independente, ele tem sido muito interessante, principalmente do ponto de vista em que ele tem uma questão a gente inverte aquela lógica do veículo comercial, que um quer sair na frente do outro, um está concorrendo com o outro, e a gente está aprendendo com o jornalismo compartilhado, esse jornalismo independente compartilhado, de que a gente ganha mais ficando juntos. Muitas vezes não é dinheiro, mas é visibilidade. Né? A gente tem muita dificuldade. Eu sou de um coletivo, a Flor de Dendê, especializado em cultura afro-sertaneja, a gente mexe com gênero, com essa questão étnico-racial, e a gente tem dificuldade de monetizar a plataforma. Né? Tanto eu, Meire Oliveira, que foi minha companheira em À Tarde, em todos esses projetos, que ainda continuam em À Tarde, Ludmila Cunha, Suzana Rebouça, somos nós 4. A gente não consegue ainda a gente não consegue ainda pagar as contas, a gente experimenta, mas hoje eu já compreendo que quando eu pego um artigo que eu publico na Flor, eu compartilho com a Mídia Ninja, é um modelo compartilhado, porque eu não estava conseguindo dar conta de um específico para cada plataforma. Então, quando eu pego o meu artigo da Flor de Dendê, eu compartilho com a Mídia Ninja, e eu consigo compartilhar com o Mídia 4P, que é outra plataforma de jornalismo independente, a potencialidade, os lugares onde esse meu artigo chega, é fantástico. Aconteceu há pouco tempo com um artigo sobre o Tumba Junsara, que é um terreiro de Candomblé, Angola. Então, eles estavam passando por uma questão bem difícil. Eu acabei escrevendo um artigo, a Mídia Ninja publicou 1 hora antes da Flor, depois eu publiquei na Flor, publicou no Mídia 4P, e aí virou uma grande confusão, inclusive tirou o Estado, representado por determinados órgãos de patrimônio, do lugar que eles estavam, né, bem confortáveis. Então, a gente está aprendendo isso, né? A gente ainda está aprendendo, a gente está tateando, porque é um mundo muito novo, mas é um caminho, né? A gente unir forças nesse sentido, né? De um ajudar o outro a penetrar nos seus nichos, né? A gente agora não tem mais essa coisa no jornalismo independente, óbvio, de separar. E o jornalismo comercial, ele está começando a recorrer ao jornalismo independente. Vocês podem ver, tem vários jornalistas que atuam nos seus canais, que estão sendo levados para os portais. Por exemplo, André Santana, que é do Mídia Étnica, que tem o Correio Nagô, ele está escrevendo para o UOL. Né? O UOL, aliás, ele está dando muita atenção a isso. Eu tenho visto muitas colunistas negras e muitos colunistas negros serem absorvidos pelo portal UOL. Né? Nisso, eles estão sendo mais estratégicos de todas essas grandes mídias. Bom, é isso. Desculpem se eu atropelei, se eu tergiversei, mas muito obrigada pelo convite. Eu adoro compartilhar experiência, principalmente em relação ao jornalismo. Adoro, principalmente esse jornalismo de combate ao racismo e outras violações de direitos, né? É porque num país como o Brasil, violação de direito está ligada a racismo, sexismo o
tempo inteiro. Então, assim, eu adoro, né, estar aqui conversando com vocês, né, esses novos desafios que a gente vai ter, conceitos como liberdade de imprensa, que a gente já não pode falar de liberdade de imprensa, a gente tem que falar liberdade de mídia, porque não é só o jornal que está preocupado com isso, mas o rádio, todo mundo. O Brasil ainda é o país que mais mata jornalistas, né, ainda, quer dizer, desculpem, não sei se é o que mais mata, mas o que está aí entre os primeiros do ranking, que mais violam direitos e tiram a vida de jornalistas no exercício da profissão, né? E também dizer que a gente tem que aprender e começar a conversar que liberdade de expressão não é liberdade de ódio. São duas coisas completamente diferentes e que às vezes as pessoas fazem uma confusão danada e nem por ignorância, mas por vontade, né, e por interesse de fazer essa confusão. Então é isso, gente. Boa tarde. Muito obrigada, tá? Com você, Letícia. Eu vou pegar o gancho da fala de Glediana, deixa eu só mexer aqui nisso. De Glediana, com a questão da representação é poder. E aí pensar um conceito que eu trabalhei também na tese, que é a questão da memória. Então, a gente tem um conceito da Angelim, mas eu não vou conseguir lembrar o texto todo, mas é pensar nesse espaço de memória como um espaço de luta política. Então, uma luta contra o esquecimento do que vai ficar para a história e do que vai ser apagado, do que vai ser esquecido. Então, na verdade, o que a gente trabalha é memória contra memória. Então, onde estão as nossas, né? Como elas são representadas, como elas aparecem. E aí, pegando esse gancho, retomar também a questão que vocês estão trazendo das novas tecnologias, né? De como elas vêm se fortalecendo, de como elas vêm conseguindo espaço e acessar pessoas que não tinham acesso a alguns meios, né? Hoje, com o celular, você consegue gravar um vídeo, colocar na internet, e com esse mesmo vídeo você vai gravando cena de racismo, você vai protestando, você vai questionando esses espaços. Então, também ficar de olho nesses espaços alternativos, embora a gente saiba que ainda na mídia comum, que a maioria da população brasileira tem acesso à informação, à cultura, e se a gente não está nesses espaços, a gente continua com aquele lugar sempre num lugar menor, né? Num lugar que foi reservado para essas representações. Queria lembrar o caso do CNN, que depois de várias críticas para falar sobre o assassinato de George Floyd, eles fizeram uma nova reportagem com jornalistas negros, porque, em princípio, foram convidados apenas jornalistas brancos para poder falar sobre esse assassinato de um policial branco, né, um homem negro nos Estados Unidos. E aí, diante dos protestos que a mídia, né, que a internet, que as redes foram questionando, como assim, quem é que vai falar desse lugar, né? Não que não se possa falar, mas só ter pessoas brancas falando sobre um acontecimento que eles refizeram e aí construíram uma mesa só de jornalistas brancos. Então, a gente pensar nessas estratégias. E aí vou voltar novamente para esses agenciamentos e retomar ainda essa questão na minha tese, que eu trago a questão das mulheres, né, de como as mulheres do cinema, elas fizeram um outro caminho, né, que os cineastas já não estavam fazendo. Então, os homens, claro, estavam dirigindo filmes, produzindo, e ainda nesses filmes havia representações negativas da mulher negra, né, e alguns diretores ainda colocavam a mulher negra como empregada doméstica, como uma mulher sensualizada, erotizada ao extremo. E aí, como elas vão tomando esse espaço, e elas tomam no sentido mesmo de agenciamento, né? Pensar nessas articulações que vão mobilizar uma tentativa de mudança, né? De transformação. Não só pegar uma câmera, filmar uma história, uma narrativa e disponibilizar. Então, elas estavam interessadas em ter esse espaço de representatividade, de contar uma história, mas também de chegar aos outros espaços. Então, você vai ter várias articulações, eu não tenho algumas aqui, Projetos Empoderadas de São Paulo, o coletivo Nós Mulheres da Periferia, coletivo Bintu, coletivo Vermelha, coletivo Tela Preta aqui da UFRB, o Afroflix, uma plataforma colaborativa. A Odum, ela vai trabalhar tanto com a produção de filme, a produção de formação mesmo, então você vai formar cineastas, formar técnicos, e a questão dos filmes, produzir filmes, produção de outras linguagens, jornalismo, enfim.
E esse coletivo Tela Preta aqui da UFRB, então, produzia filme, produzia seminários, concorria a editais, né, com o nome do coletivo, propunham manifestos, faziam mostras de cinema para mulheres e mostras específicas de cineastas negras. Então, pensar mesmo de qual é a estratégia que a gente vai usar, né, com essas ferramentas, com o domínio que a gente tem desses conteúdos, de ir burlando esses espaços e trazendo outras vozes. Eu quero ler só o manifesto de Recife, que é um manifesto de 2000, como ele ainda tem... ele ainda está em vigor, porque a gente não conseguiu ainda superar isso, mas é um manifesto que ele foi divulgado na 5ª edição do Festival de Recife. Depois do Festival de São Paulo, houve uma mostra de diretores negros, foi a primeira mostra que saiu o Manifesto de Recife. Esse manifesto foi assinado por Josito Araújo, Zosmo Bubu, vários diretores do cinema, mas também jornalistas negros. Então, o primeiro ponto do manifesto é o fim da segregação, a que são submetidos atores, atrizes, apresentadores e jornalistas negros nas produtoras, agências de publicidade e emissoras de televisão. O item 2, a criação de um fundo para o incentivo de uma produção audiovisual multirracial no Brasil. O item 3, a ampliação do mercado de trabalho para atrizes, atores, técnicos, produtores, diretores, roteiristas afrodescendentes. E o item 4, a criação de uma nova estética para o Brasil que valorizasse a diversidade e a pluralidade étnica, regional e religiosa da população brasileira. E aí, pensando ainda nesse cruzamento, né, dessas narrativas e pensando nesse manifesto, que a gente ainda está em busca, né, de fundo, de espaço, a gente tinha até a Fundação Palmares como uma parceira, e hoje em dia a gente não tem mais esse espaço. Eu lembrei aqui de alguns livros que eu tinha, que eu acabei não comentando sobre eles. Os únicos que eu tenho, na verdade, que com a questão da mídia e racismo, que é uma coletânea da Silvia Ramos, não sei se dá para ver aqui, mídia e racismo, também do Richard Santos, Branquitude Televisão, A Nova África, na TV Pública, e uma produção do Josito Araújo, que é O Negro na TV Pública. E aí tem vários intelectuais falando desse espaço, então, existem outras, é claro, publicações, essa aqui é bem antiga, na época que eu estava escrevendo a tese, que eu estava consultando, mas que a gente, né, tem essas referências e tem esses materiais para a gente circular, conhecer e dar essa possibilidade de uma diversidade de voz, né? Dar conseguir criar estratégias corporais, né, capazes de criar, de propor uma diferença, não um engessamento de uma narrativa ou de uma representatividade que tem que desses corpos, né, que estão aí no poder. Eu acho que era só isso que eu queria fechar. Lembrar que tem um pouco desse filme da TV da Gente, que talvez interesse vocês conhecerem um pouco, que é a TV desse netinho, o início, na verdade, no documentário do Josito Araújo, chamado Raça. Ele vai falar um pouco sobre esse início dessa TV da Gente, que é uma TV com esse intuito de ter representantes negros. E alguém falou aqui, eu vou pegar no chat, esqueci o nome da pessoa. Que vai falar que não falamos só de racismo, né? Pensar nisso mesmo, do quanto a gente tem já publicado cientistas de todas as áreas, antropólogos, geógrafos, da literatura, da música, da arte, né? Quanto a gente está se discutindo, quanto a gente tem de riqueza de produção e ainda desconhecido no nosso público geral do Brasil. Acho que minha contribuição era essa. Se tiver pergunta, alguma coisa, vocês podem escrever. Ótimo, Letícia. Acho que a gente está encerrando, né, aqui a nossa jornada. Quer falar mais alguma coisa, Letícia? Só agradecer mesmo o convite, agradecer a estar nessa mesa compondo com vocês, né, Cleidinara Ramos, Paulo Barreto, Mariana Poças e Mídia Noeli. Só agradecer mesmo. Obrigada, gente. E a todos que estão aqui participando, né, jornalistas. Então é isso, eu também quero agradecer e passar a palavra para a Mariana. Não sei se ela quer falar algumas palavrinhas finais antes da gente encerrar a transmissão. Não, só agradecer mesmo demais a presença de vocês e a semana que vem é nosso último encontro e até lá. Então,